emocionante pra mim conversar com o padre, e ele foi assim, muito gente boa. Você vai juntar tudo isso e você está pronto para ir para a Itália fazer o seu processo. Nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e 32 tetravós. Oi, eu sou a Jade Corso, você é muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre cidadania italiana. Eu vou compartilhar a minha experiência. Esse vídeo, para ele não ficar muito longo, ele será dividido em 2 partes. Na primeira parte eu vou compartilhar tudo que eu tive que fazer no Brasil e na segunda parte na Itália. Bem, você deve se perguntar, será que eu tenho direito à cidadania italiana? Bem, nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e 32 tetravós. Então, gente, no meio dessa galera toda, é bem provável que tenha um italiano aí no meio que vai te passar o direito à cidadania italiana. Bem, quem tem direito à cidadania italiana? Todas as pessoas que conseguem provar através de documentos que são descendentes de italiano. Simples assim. Bem, Jade, e como é o processo? A documentação exigida é super fácil. Certidão de nascimento, casamento e óbito de todos os envolvidos, mais a certidão negativa de naturalização e pronto, é isso que você precisa. Qual é o problema nisso tudo? Por que muitas pessoas acham tão difícil de conseguir? Porque às vezes é complicado encontrar esses documentos, certo? E hoje eu vou falar como foi o meu processo, lembrando que é a minha experiência, é o que eu fiz, é o que eu passei. Se você tem o seu amigo lá que fez um processo completamente diferente, que durou um tempo diferente, que foi em um lugar diferente, tá tudo bem, é a experiência dele e eu quero que vocês saibam de como foi pra mim e talvez encorajar pessoas que pensam sobre a cidadania italiana, que as pessoas possam fazer esse processo, né? Eu não utilizei em toda a parte minha do Brasil nenhuma ajuda de especialista, não, nenhum advogado, não fiz nada. Quem me ajudou com isso foi só a minha família, então meu pai, minha mãe, minhas sobrinhas e meu irmão me ajudaram bastante nessas coisas. Obrigada, pessoal! Pois bem, eu estava aqui na Irlanda já morando, eu era estudante e comecei a pensar na possibilidade de fazer, reconhecer minha cidadania italiana, porque a minha situação ficaria melhor aqui na Irlanda como cidadã europeia do que como estudante. Porque estudante pode ficar aqui como estudante de inglês por 2 anos, depois tem que picar a mula. Ou então fazer uma faculdade, coisa assim. E a minha ideia era poder ficar aqui em tempo integral, livre, e se eu tinha direito à cidadania italiana, por que não fazer, né? Tem pessoas que reconhecem cidadania polonesa, cidadania portuguesa, várias outras. Eu não sei dizer como que é o processo dessas outras cidadanias, porque a que eu fiz foi a italiana, certo? Então, antes de eu começar a explicar tudinho pra vocês, eu vou tentar ser bem didática, bem prática. Se você não é inscrito já, se inscreva no canal, deixa o seu joinha aqui que ajuda a gente a crescer, ajuda muito. Obrigada! Pois bem, indo ao vídeo. Como que eu vou encontrar a documentação? O primeiro passo é, procure as pessoas mais velhas da sua família. Sabe aquela tia mais velha, a irmã da avó, a prima da avó, essas pessoas que contam as histórias dos bisavós, tataravós, e conta todas essas histórias pra gente? Muito provavelmente eles são uma fonte riquíssima de informação relacionada à cidadania italiana. Por quê? Em todo o processo, depois eu vou falar um pouquinho mais disso, você precisa encontrar de onde esse seu antenato, a pessoa que te passa a cidadania italiana, a pessoa que veio da Itália, ele se chama seu antenato italiano. Então, você precisa encontrar de onde que esse antenato saiu na Itália. E muitas vezes é complicado achar nos documentos. Está escrito assim, ó, João Corso veio da Itália, ponto. A Itália é grande, é complicado saber de que lugar da Itália que ele veio. Então, às vezes, uma conversa, vai visitar esses tios, esses primos, essas pessoas mais velhas, leva o seu telefone, grava a conversa, ou pega um papel, vai anotando conforme eles forem falando. Eles sempre têm informações valiosíssimas. Eu vou te dizer como uma pessoa da família muito distante, que eu nunca encontrei na minha vida, salvou minha vida nesse processo. Você, como eu mencionei anteriormente, você vai precisar das certidões de nascimento, casamento e óbito dos envolvidos. Eu sou a pessoa viva, então eu não casei ainda, então eu só tenho certidão de nascimento. Bem, o meu processo são 5 pessoas, certo? Primeiro é eu, então a minha certidão de nascimento,
Do meu pai, certidão de nascimento e casamento, porque ele é vivo. Do meu nono, certidão de nascimento, casamento e óbito. O meu bisnono, nascimento, casamento e óbito. E esse aqui é o meu antenato italiano que veio da Itália. Então dele eu preciso certidão de nascimento dele lá da Itália. Casamento ele casou lá ou aqui, né? Se ele não tanto faz, mas o nascimento tem que ser lá da Itália. E a certidão de óbito dele aqui no Brasil. Daí como encontrar todas essas certidões, né? Porque o seu bisavô, você não sabe que cidade seu bisavô nasceu, que cidade seu tataravô nasceu, que cidade ele morreu, que cidade ele casou. A estratégia é a seguinte, começa de trás para frente. A pessoa que quer reconhecer a cidadania sou eu. Então na minha certidão de nascimento vai constar G de Corso, filha de César Corso e Marlidácio Corso. Avós paternos esses, avós maternos esses. Então, na minha certidão de nascimento, tem informação dos meus pais e dos meus avós, certo? Existe uma diferença entre a certidão normal, que se pede quando você vai no cartório, e para fins de reconhecimento de cidadania italiana, a diferença é que a certidão tem que ser em inteiro teor. O que significa isso? Que é uma certidão que ela tem mais detalhes, esteticamente ela é diferente. Vou colocar aqui na tela. Aqui, desse meu lado, tem uma certidão de nascimento normal, aqui uma certidão em inteiro teor. Esteticamente, elas são diferentes, elas têm detalhes diferenciados. Então, na minha certidão contém informação minha, do meu pai e dos meus avós. Então, diz que meu pai é natural de Cacique Doble e a minha mãe que é natural de Orleans, e daí conta que os meus avós são fulano e fulano. Na certidão de nascimento do meu pai, tem informação sobre o pai dele e sobre o avô dele. Na certidão do meu pai, diz aonde meu avô nasceu. Aí é fácil, para saber onde meu avô nasceu, se eu não sei dessa informação e ele já faleceu para saber onde ele nasceu, na certidão de nascimento do meu pai tem essa informação. Aí o pai fala assim, ó, o pai do meu pai, o meu nono, se chamava Belmiro. Então vai dizer assim, Belmiro Corso nasceu na cidade de São João Batista, interior do blá blá blá, diz lá a cidade e o estado. Geralmente as cidades têm 1 ou 2 cartórios, cidade pequena, geralmente é só um. Então o que você faz? Você manda um e-mail para o cartório ou liga para o cartório e solicita. As minhas certidões, a maioria foram solicitadas por e-mail e telefone. E daí você precisa depositar dinheiro na conta do cartório e eles te mandam as certidões. Aí fica mais fácil, né? Lembrando que todas as certidões precisam ser em inteiro teor. Achar os meus documentos do meu pai e do meu avô, fácil, tranquilo, é de boa. Aí o bicho pega no bisavô e no tataravô, porque eles já são mais distantes, certo? Na certidão de nascimento do meu avô aqui, do meu nono, tem informação sobre o pai dele e sobre o avô dele. Então eu já consigo o nome e consigo mais alguma informação também. Bem, eu fui fazendo isso até chegar no meu antenato italiano, que é esse cara aqui, que se chama Andrea Corso. Ele nasceu na Itália, saiu da Itália porque na época, depois quando eu fui na Itália eu descobri isso, deu muita neve, muito frio, eles perderam animais, perderam a plantação e nessa região de onde ele veio, estava todo mundo meio que morrendo da fome e o governo brasileiro estava oferecendo terras para os italianos cultivarem no sul do Brasil. E ele viu nisso uma oportunidade maravilhosa e ele se mudou, ele e o irmão dele, e foram para o Brasil e reiniciaram a vida lá e vieram outras gerações até chegar em mim. Detalhe importante, todas as certidões de nascimento, casamento e óbito que você juntar, elas têm validade de 6 meses. Ah, mas eu vou ficar mais de 6 meses reunindo documentação e tudo mais, então eu deixo pra pedir tudo no último dia, na última semana, no último mês? Não. Sabe por quê? Porque você precisa conferir as informações e tentar colher mais informações a partir das certidões que você tem. Então, geralmente o que você faz? Você solicita todas as certidões, depois, quando estiver perto da data de você ir para a Itália, você solicita as certidões novamente para você chegar lá na Itália com as certidões todas em dia, certo? Há um detalhe importante. Como eu fiz isso tudo sozinha, gente, eu fiz muita pesquisa na internet e eu usei como fonte de informação, que para mim é o canal que eu achei melhor, é um canal do YouTube de um cara chamado Fábio Barbiero. Eu vou deixar linkado aqui nos comentários o link para um dos vídeos dele, do canal dele. E todas as informações que eu precisei em relação à cidadania italiana,
eu consegui praticamente tudo nos vídeos dele. E ele tem uma espécie de manual, uma apostila passo a passo que ele disponibiliza gratuitamente, que você consegue ir no meio pelo checklist, o que tu tem e o que tu não tem. Outra fonte de pesquisa que eu usei também foi um grupo no Facebook chamado Cidadania Italiana Área Livre. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Se você tiver dúvidas sobre cidadania italiana, se tem direito, se não tem, como é que faz, como é que não faz, entra no grupo, vai na lupa, pesquisa lá na lupa. Provavelmente alguém já fez a mesma pergunta que você fez lá nesse grupo e você vai conseguir sim muita informação neste grupo e nesse canal no YouTube. Eu baseei 100% nesses dois e ó, deu certo. Juntando todas as certidões de nascimento, casamento e óbito, todas em inteiro teor, quando chegar aqui nesse cara, que é o cara que veio da Itália, a certidão de óbito dele vai ser do Brasil. No caso do meu de casamento também era do Brasil, mas nascimento era da Itália. Então eu comecei com a saga de pesquisar a certidão de nascimento dele na Itália, sendo que só dizia que o André Corso, natural da Itália, ponto. Não tinha cidade, não tinha estado, não tinha nada, só marcava que era da Itália. E aí, gente, eu novamente recorri para os parentes, falei pro meu pai, falei, pai, pergunta pros teus primos, pergunta pra alguém se alguém sabe. E uma prima de, sei lá, segundo, terceiro grau, entrou em contato comigo e falou, olha, eu fazendo processo pra reconhecer e eu sei de onde ele veio, é a cidade tal. Aí eu fiquei, como assim? Eu entrei em contato com a paróquia, realmente ele era de lá. Antigamente as crianças não eram registradas nos cartórios, não tinha cartório antigamente, então o registro que as crianças tinham de estar vivas, digamos assim, era o documento de batismo emitido pela paróquia. Então todas as crianças na época eram católicas, todas as crianças eram batizadas. Então eu fui até a paróquia, eu conheci o padre, eu conheci a cidadezinha, eu visitei tudo lá. Na paróquia tem um livro que é só da família Corso, então todas as pessoas com sobrenome Corso que nasceram na Itália desde 1400, 1300 estão nesse livro. Foi um momento muito emocionante pra mim, conversar com o padre, e ele foi assim, muito gente boa. Tem até essa foto aqui com o padre, que ele foi um querido. Eu realmente gostei muito de estar lá e de poder aprender mais sobre minha própria história, de onde eu vim, sabe? Eu sou, sei lá, eu sou descendente de um cara que eu não fazia ideia que ele morava naquela cidadezinha, naquela região, sabe? Foi uma descoberta da sua própria história. Muito bem. Você juntou a certidão de nascimento, casamento e óbito de todos os envolvidos, eles estão em inteiro teor. Você vai pegar todas as certidões e vai conferir os nomes, as datas, os locais e tudo mais. Por quê? Na segunda parte desse vídeo eu vou comentar com vocês sobre um problema que eu tive de um dos lugares que eu fui para fazer a minha cidadania italiana. Eles não aceitaram a minha documentação. Então quando você está no Brasil juntando as certidões, confere data de nascimento se bate, o nome se bate, confere todas as informações. Eu não fiz isso, né? Tava lá para fazer, mas eu não fiz. Mas enfim, eu sugiro que você não corra o risco. E se você não tá lá, o nome do seu pai tá na certidão de nascimento com uma letra e na de casamento com a outra. Ele mesmo pode ir no cartório e falar, ó, essa é a minha certidão, isso aqui tá errado, você pode mudar, por favor? E assim, a maioria das vezes eles mudam. Alguns casos, eles não aceitam mudar, daí você tem que entrar com uma ação judicial. Então por isso que é bom você ter tudo pronto, adiantado já, para você não correr risco de ser surpreendido no final, certo? Você juntou todas as certidões, elas estão todas lindas, maravilhosas, sem erro, sem falha, sem problema nenhum. Qual é o próximo passo? Você vai pegar, essa é uma parte fácil, você precisa da certidão negativa de naturalização, a famosa CNN. O que essa CNN faz, o que é? É um documento que você imprime pela internet, custa 2 minutos do seu tempo, você digita lá o nome do seu antenato italiano, a data de nascimento, informações relevantes, e esse site vai dizer se o seu antenato italiano se naturalizou brasileiro ou não. A maioria não se naturalizou, porque eles vieram para o interior trabalhar numa fazenda, criar bicho, plantar, então eles não tinham interesse nesse trâmite todo, né? Aí você vai pegar esse documento, essa certidão negativa de naturalização e todas as outras certidões e você vai mandar para um tradutor juramentado.
um tradutor de italiano. As minhas certidões estavam em Joinville, eu consegui um tradutor em Curitiba, mandei para ele todas as certidões e a CNN, ele traduziu todas. O documento do meu antenato italiano de nascimento lá da Itália não precisa traduzir, porque já está em italiano, né? Então eu peguei todas as outras certidões, todas elas, e mandei para esse cara para traduzir. Ele mandou de volta as certidões e as traduções, né? Então já deu um calhamaço de papel dela com todas as certidões traduzidas e as certidões originais. O que você vai fazer? Você vai enviar tudo junto para um cartório. Os cartórios de Santa Catarina, eles são os mais em contas do Brasil. Não sei por que essa regra, graças a Deus, é isso. Vai mandar para o cartório vai apostilar toda essa documentação, vai encher de carimbo, adesivo, vai ficar uma coisa linda. Você vai juntar tudo isso e você está pronto para ir para a Itália fazer o seu processo. Essa é a parte do Brasil. Bem, quanto custou? O apostilamento dos documentos, a tradução e as certidões custaram para mim em média de R$3.000. Tudo junto, o processo. Gede, dá para fazer o processo no Brasil? Dá para fazer o processo no Brasil. Qual que é o problema? Bem, o problema de fazer o processo no Brasil é que no sul do Brasil, pelo menos, pode demorar até 10 anos para a sua cidadania ser reconhecida. Então, o que acontece? Se você não tem pressa de fazer esse processo, se você não tem intenção de sair do Brasil no momento, você junta a documentação e dá entrada pelo consulado brasileiro, consulado italiano no Brasil. Se você tem pressa, como eu, você junta as suas trouxinhas e pica a mula para a Itália, porque lá em até 6 meses você vai estar com a sua identidade e o seu passaporte na mão. E se você quiser até, você pode transferir a sua habilitação para lá. Esse é o resumo da minha cidadania italiana. Eu espero que tire bastante dúvidas de vocês. Se vocês tiverem outras dúvidas referentes à cidadania italiana, comenta aqui embaixo. Semana que vem, eu prometo responder todas as perguntas. E semana que vem eu vou postar a parte 2 da cidadania italiana, que é a parte da Itália. O que aconteceu na Itália? Muita treta vem aí. Eu espero vocês semana que vem no próximo vídeo. Um beijo e tchau!